Olá, pessoal. Então, saber como é que vocês estão aí? Ó, aula de hoje, a discussão aqui é sobre a competência 2, viu, do Enem. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Acho que você já ouviu, né? Já ouviu, já viu também falar sobre esse tema de pessoas, ou até mesmo no nosso dia a dia. Isso é muito comum, viu? A gente começa falando de determinado tema e daqui a pouco a nossa conversa já desenvolve outra ramificação e quando nós vamos ver aquilo que nós iniciamos primeira conversa já está muito longe do que a forma atual de como muitas vezes nós terminamos. E no Enem, isso nós precisamos mudar, precisamos centrar nossas ideias. Então, eu não posso começar falando da fome e terminar depois falando sobre movimento social. São coisas que podem se complementar em ramificações, mas são temas, propostas diferentes. Então, o que eu quero que você entenda é que, apesar de muitas vezes aquele meu tema ter uma ramificação bacana, que eu possa desenvolver mais, mas eu tenho que, ó, colocar o pezinho no freio, dar um stop ali e focar, viu? Porque isso não vai ser avaliado de maneira adequada. Na verdade, não vai ser visto e pontuado de maneira adequada. Vamos lá, ó. Competência 2 na tela para você aí, acompanha comigo. Avalie as habilidades integradas de leitura e de escrita do candidato. Eu vou até parar aqui já nesse ponto. Você está lendo? O que foi que você leu aí já esse mês? Diga aí. Qual foi o último livro? Qual foi a última revista? Qual foi o último artigo? Né? O que é que você tem lido? Tem assistido também? Tudo isso que esse questionamento é porque quanto mais você lê, mais você desenvolve também a arte da escrita, né? Essa literatura. Então, se você não está desenvolvendo a sua leitura, no momento de você desenvolver a redação, você vai ter problemas. Um outro ponto, viu, também, é praticar a redação, viu? Não adianta só ler, pensar em desenvolver leituras, mas também não produzir, viu? E quando eu falo aqui, ó, nessa competência 2, quanto mais você também consegue mostrar para quem está lendo a sua redação, com base lá na nossa aula 1, que a gente discutiu um pouquinho, olha, aquela pessoa está lendo ali falando, poxa, ela está falando aqui de Graciliano Ramos, e ela consegue linkar a obra de Graciliano Ramos com esse tema proposto aqui, né? Falar aqui sobre o sertão, e aí, por exemplo, essa discussão vai complementando com uma segunda obra que, ó, faz aquela famosa casadinha bacana, viu? Tem uma legislação específica que eu consigo desenvolver ali? Ótimo. Então, olha, são os pontos adequados, mas não fugindo do tema, sempre, ó, deixando ele bem estruturado, bem redondinho, bem organizado ali, viu? Então, quanto mais você lê, mais possibilidade você também fazer essas inferências, viu? Na tela ainda, acompanha comigo. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a redação deve ser organizada e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Então, assim, a gente fala de temas, mas esses temas a gente sabe que pode, e eles são raízes aí, né, de coisas, situações muito maiores. Mas ali a gente vai se atentar para aquela proposta e, ó, tentar não fugir, por favor, viu? E vamos lá, vamos observar o que vai ser analisado aí na sua redação, porque assim, agora a gente fala, todo mundo chega com 1.000 pontos na redação. Aí o que é que o avaliador vai fazer? Olha, deixa eu ver aqui o que é que está de acordo. Se tiver tudo de acordo, você já vai receber seus 1.000 pontos. Agora, aquelas pequenas falhas, erros, é aí que ele vai, ó, puxando, né? Desfiando ali, ó, desfiando aquele tapete. Viu? Vamos lá, ó. Com 200 pontos, você desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio no texto dissertativo argumentativo. Aqui a gente pensar também lá a ortografia, viu? Vale muito a pena a gente observar a ortografia. Mas aqui vale o seu campo de conhecimento, viu? O seu léxico, o que é que você leu, desenvolveu, consegue inferir a partir de, viu?
Com 160 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, ok? Apresenta um bom domínio. No ponto anterior, é um excelente domínio, não é isso? Do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão, viu? Então, vale a pena você também dar uma olhadinha nas proposições, nas argumentações, e também na conclusão. E dentro desses 3 pontos, você observar, dentro daquela minha estrutura, o que é que eu posso colocar ali para desenvolver, para ampliar, viu? O uso bacana que a gente pega também no 1, o uso de sinonímia, viu? Hiperonímia, antonímia. Em alguns momentos, isso vão ser necessários para você desenvolver bem a sua produção, viu? 120 pontos desenvolve por meio de argumentação, ó, previsível. Aí você já começou a não ficar muito legal, viu? Porque quando a gente fala previsível, observa algo que já não traz tanta novidade. Então, assim, é previsível. Então, mudar. Eu quero que você pense e vá nas entrelinhas do texto e comece a buscar a partir dali sua organização textual a partir das ideias propostas. Então, assim, algo que já falar sobre a fome, ela tem que ser combatida por meio de políticas públicas. Sim, você não me falou nada ainda. Como é que eu vou fazer isso? Quem vai ser o órgão responsável? Como é que vai ser desenvolvido? É a partir de quê? Com quê? Tem alguns elementos específicos ou não? Então, assim, ó, vamos observar isso, para não ser algo muito aquele termo, né? Usando aí na cara. Está muito na cara isso, né? Então, assim, ó, vamos rever, viu? 80 pontos. Desenvolve o tema, recorrendo à cópia de trechos. É um problema, viu? Dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Não atender na estrutura com preposição, argumentação, conclusão. Olha que interessante. Quando eu falo isso, porque o texto ele é para ser desenvolvido em prosa. E às vezes as pessoas, ela pega e, por exemplo, se tem uma obra que traz poesia, né, um poema, na verdade. Aí você quer estruturar o poema conforme você decorou. Aí coloca ali o estrofe, coloca ali, não é, os versos no formato real de uma, desculpa, no formato real do poema. Você perde ponto, porque já foge da estrutura do que está lá para ser organizada no texto dissertativo argumentativo. Então, são cuidados que devemos ter, viu? E uma outra é recorrer a cópias do texto. Você pegar uma parte não teria um problema, mas o problema maior é quando o texto fica embasado somente naquela cópia, né? Quando tem um dado, traz um gráfico, traz dados para você, você pode usar daqueles dados para desenvolver as suas colocações. O que você não pode é ficar preso àqueles três norteadores. E aí, se você está preso ao texto norteador, você não vai ter sua pontuação, ó, desenvolvida. 40 pontos, apresenta o assunto tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Constantes. Quando eu falo de 80 pontos, você pegar o poema, ok. E quando eu falo 40 pontos, eu estou pensando em recorrer algo recorrente. Então, sempre está no processo ali, ó. Depois já coloquei um outro tipo de texto ali, né? E vamos observando isso, viu? E 0 ponto. Se você realmente fugiu do tema, né? Ou também a estrutura que você propôs ali para a sua redação não é, na verdade, uma estrutura organizada para uma redação, né? Então, são questões de ser analisadas, viu? E aí você acaba tomando 0. Mas, povo, o que eu indico para vocês é leitura. Leiam. Leiam livros de contos, leiam romances, leiam jornais, observem as revistas, atualidades, com fontes confiáveis, viu? Porque isso tudo
Quanto mais você lê, viu? Não é só ficar no WhatsApp, não. Quanto mais você lê, mais você vai ter de argumentos, de possibilidades argumentativas para desenvolver, viu? E cuidado com as fontes, viu? Para você não estar aí disseminando informações incorretas e isso chegar dentro da sua redação, viu? Então, ó, aguarde a próxima aula, que vamos ter aí a, o ponto 3, viu? Da redação, viu? Até lá.